Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. São 15 horas e 30 minutos. Peço a todos os deputados que se encontram nas dependências da casa para que venham até o plenário, que nós temos aqui 11 presenças e sabemos que tem mais deputados na casa. Há, portanto, próximo quórum para apreciação e deliberação das matérias. Então, faço esse apelo que todos os deputados venham, que quem sabe pelo menos vetos ou algum outro projeto nós possamos aprovar, de interesse tanto do deputado como do governo. Peço ao deputado Rogério Ulisses que faça a leitura dos expedientes que estão sobre a mesa. Senhor presidente, nós temos a ata sucinta da 39ª sessão ordinária de 12 de maio de 2010. Temos como proposição projeto de decreto legislativo do deputado Dr. Charles. Temos um requerimento do deputado Chico Leite, 2 requerimentos do deputado Paulo Tadeu, 6 indicações do deputado Raimundo Ribeiro, 2 moções do deputado Rádio Mansur e uma moção do deputado Dr. Charles. São esses os expedientes sobre a mesa. Peço a Vossa Excelência que dê como lida e aprovada a ata sucinta da 39ª reunião ordinária, sessão ordinária. Acato a questão de ordem, Vossa Excelência. Dou por lida e aprovada a presente ata. Haja visto que a mesma é cópia fiel das notas taquigráficas desta casa, bem como do sistema de áudio, vídeo e som. Passamos ao comunicado de líderes. Acordo regimental, com a presença do deputado Rogério Dias, deputado Elidio Brito, deputado Benedito Domingo, deputado Rádio Mansur, deputado Jaqueline Ruiz, deputado Regufe, deputado Aguinaldo Jesus. Bem, o primeiro inscrito, deputado Alínio Neto também está presente, deputado... E o primeiro inscrito, deputado Alínio Neto. Abre mão. Deputado Ailton Gomes, ainda não se encontra. Deputado Cristiano Araújo. Abre mão. Deputado Batista das Cooperativas. Ainda não está presente em plenário. Registra a presença da deputada Érica Cocai. Deputado Paulo Ruiz. Deputado Milton Barbosa se encontra licenciado por motivo de saúde. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Regufe, Vossa Excelência, abre mão. Deputada Jaqueline Ruiz, Vossa Excelência, fará uso da palavra pela liderança do Partido da Mobilização Nacional. Senhor presidente, senhores deputados, funcionários desta casa, imprensa, o que me traz esta tribuna hoje foi a notícia de um jornal, onde indaga o desmatamento de uma área muito próxima de Brasília, que é aqui no entorno, precisamente perto da cidade ocidental. Eu, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, eu não posso me furtar a ficar alheia ao que está acontecendo tão próximo de nossa capital, onde empreendedores, onde políticos têm interesses escusos em áreas que pertencem ao Quilombo Mesquita, estão fazendo com aquela área. Eu vou ler trecho da reportagem e gostaria que depois fosse transcrito
para os anais desta casa. A especulação imobiliária avança pela fronteira sul do Distrito Federal, causa dano ambiental e invade as terras da comunidade Quilomba Mesquita, em Goiás, a pouco mais de 50 quilômetros do plano piloto de Brasília. E o que é mais grave, a degradação ambiental é causada por uma empresa com sede em Brasília. Chama-se Taquari Empreendimentos Imobiliários e Participações. Fiscais do IBAMA aplicaram uma multa de mais de R$50 mil nas duas empresas envolvidas com o desmatamento irregular. Apreenderam a lenha que era vendida à cerâmica de São Sebastião, embargaram o desmatamento, eles apreenderam um trator que era usado no desmatamento e a madeira retirada do local também foi apreendida. E isso foi explicado pelo ambientalista, um analista ambiental, Rafael de Oliveira Santana. De acordo com a denúncia do presidente da Associação dos Moradores do Quilombo Mesquita, João Antônio Pereira, os proprietários da Taquari conseguiram uma licença da Agência Ambiental de Goiás com o argumento de que fariam atividades agropecuárias. No entanto, ele assegura que os próprios operários do desmatamento afirmaram que no local será erguido um empreendimento imobiliário. Esta foi a razão que levou os fiscais do IBAMA à aplicação de tais multas. Uma contra a empresa Taquari e a outra contra um empreiteiro de desmatamento que se chama Gilmar Mogno. A área desmatada e embargada pelo IBAMA fica à margem da rodovia que liga o povoado do Quilombo, do Mesquita, à cidade ocidental. É uma área de cultura de cerrado grosso e densa floresta nativa. Ela é uma sequência daquela famigerada rodovia 140, onde o pedote, os interesseiros, os urubus de Brasília estão querendo tomar conta. E ali faz parte dessa expansão urbana da DF-140. E é um paraíso da especulação imobiliária. Na Comissão de Meio Ambiente, eu apresentarei alguns requerimentos semana que vem, convidando as empresas, convidando, apesar de ser em Goiás, este senhor, que é o presidente da associação, o senhor João Antônio, para prestar esclarecimentos. Porque o que diz respeito à região tão próxima de Brasília, nós temos que abrir os olhos também. Não é só o que está dentro do Distrito Federal, não. Todo desmatamento que afete o maior bioma, que é o do nosso Cerrado. Muito obrigada. Eu acato a questão de ordem de Vossa Excelência, deputada Jaqueline Urias, no que tange Vossa Excelência pediu para que fossem transcritos das notas taquigráficas o restante do texto que Vossa Excelência deixou de ler, até porque, para não tomar mais tempo. Mas peço para a taquigrafia para que transcreva na íntegra o texto que Vossa Excelência está deixando registrado. Obrigada, senhor presidente. Parte com a deputada, se possível. Questão de ordem, deputado. Questão de ordem. Rádio Mastur. Deu. Deputada Jaqueline, eu queria ser solidário e parabenizar Vossa Excelência por sua preocupação com o nosso meio ambiente. Quero me colocar à sua disposição para estar presente junto nessa reunião, para que a gente possa defender os interesses ambientais da nossa cidade, que estão realmente tomando rumos preocupantes. E queria também alertar Vossa Excelência de uma situação que já conversei outrora, com muita seriedade, sobre uma fábrica de cimento na Fercal, chama-se Ciplan, uma fábrica de cimento que polui. Hoje colocou Brasília, colocou a Fercal e Sobradinho como a região mais poluída. Então, ela está nos dando esse título desonroso. É uma fábrica que não cumpre as leis, é uma fábrica que nós já tivemos diversos acidentes
causados dentro dela, inclusive fatais, inclusive com aquela criança que se queimou e hoje é um menino totalmente deficiente, que continua lá jogado, sofrendo as consequências de uma irresponsabilidade de pessoas que só visam dinheiro e crescimento econômico. Gostaria, deputada, que se a senhora pudesse marcar uma reunião na Comissão de Meio Ambiente, na qual eu iria participar também. Eu gostaria de levar um farto documentário, filmagens daquela comunidade que já não aguenta mais de sofrimento e de doenças contraídas por uma única empresa. Porque naquela região nós temos empresas que também fazem o mesmo trabalho, mas não agridem e nem poluem da forma de que essa única empresa está causando na nossa cidade. Então eu gostaria que a senhora visse isso com uma visão mais criteriosa e que na próxima reunião me permitisse estar presente, que eu gostaria de levar um farto material para a senhora. Para esta reunião, vai ser agora no dia 19, reunião da Comissão de Meio Ambiente. A primeira não houve quórum, gostaria que o senhor pudesse estar nela, não sei se o senhor é o suplente desta comissão ou não. Ficamos eu e a deputada Érica Cocai aguardando o quórum, não houve. Gostaria muito do seu empenho e gostaria também de oferecer para, quem sabe, nós já aprovarmos um requerimento de convocação dos responsáveis desta fábrica nesta mesma reunião. Muito obrigado, deputada. Tá. Convido para fazer uso da palavra ainda a deputada Eurides Brito. Abre mão. Senhor presidente, Deputado Benedito Domingos. eu faço parte do bloco progressista republicano e gostaria, se fosse possível, que falasse em nome do bloco. Vossa Excelência está com a palavra, deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, assumo a tribuna da nossa casa para trazer a lembrança da data de hoje. 13 de maio, temos alguns fatos importantes na história do nosso país. Primeiro, foi a implantação da Polícia Militar no Distrito Federal, então pelo príncipe regente Dom João VI, em 1808. E segundo, hoje comemora-se 122 anos em que a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea, abolindo a escravatura no nosso país. Sem dúvida nenhuma, foi um ato de grande virtude e de grande compreensão do sentimento humano da princesa Isabel. Dizem alguns historiadores que um dos fatores que apressou a queda do Império e a implantação da República foi esta Lei Áurea, porque contrariou naquela época os interesses, principalmente dos produtores de açúcar, que tinha na mão de obra escrava, uma mão de obra gratuita, porque a economia girava em torno mais desses produtos. Desde o século XVI, quando iniciou-se as explorações do nosso país, dos garimpos, das bandeiras, e depois, com o advento da indústria açucareira, principalmente no Nordeste brasileiro, onde a mão escrava se fez presente, onde o comércio da escravidão incorporou-se com grande força em nosso país. Sabemos do sofrimento que aquelas pessoas passavam. Vinham da África para o Brasil nos porões dos navios. Quantos morreram? Milhares morreram
nesse percurso, sendo seus corpos atirados no oceano. Outros que aqui chegavam, tratados como animais, vendidos como uma propriedade qualquer. Às vezes vendia a mãe para um proprietário, o pai para outro e o filho para outro, separando família pelo interesse simplesmente econômico que pairava naquele período do Brasil. Podemos dizer que foi uma mancha negra na história do Brasil, onde, por questão da cor da pele, os cidadãos eram tratados como animais. Falo assim, senhor presidente, porque trago nas minhas veias sangue africano. O meu bisavô paterno chegou no Brasil como escravo, aqui desenvolvendo e trabalhando já no século XIX. As raízes da cultura que hoje, assimilando-se no Brasil, fez com que muitas coisas, inclusive a própria etnia brasileira, se mesclassem graças a esta situação que nós temos em nosso país de ter a escravidão abolida e haver não a discriminação racial tão violenta como em outras nações. Quero dizer mais. O Brasil deve, a sua economia deve, o crescimento do seu território no sentido da ocupação no interior. Acabamos de ouvir aqui a nobre deputada Jaqueline falando do quilombo, aqui perto da cidade ocidental. Quantos fugiam? E plantando, cultivando, temos, por exemplo, Zumbi dos Palmares, o exemplo da luta pela liberdade, implantando no sertão de Alagoas aquela civilização que foi dizimada violentamente pelas forças militares da época. Portanto, devemos muito. E quero dizer mais, senhor presidente, que hoje vivemos dias diferentes. Dias em que o nosso país convive harmonicamente, mas ainda existe ranço da censura ética em nosso país. De maneira que, se fizermos um levantamento nas faculdades, veremos que aqueles que cursam são as pessoas brancas, que é uma maioria. Nos empregos, no tratamento que é feito às pessoas. Portanto, nessa data, 13 de maio de 1888, o Brasil apagou uma mancha na sua história, reconhecendo o direito. Meu pai contava, senhor presidente, de um escravo já liberto, mas que trazia na sua carne, nas suas nádegas secas, andava com dificuldade, porque por ter fugido da fazenda, o senhor, seu proprietário, ao prendê-lo, cortou a carne das suas nádegas para que os cachorros comessem, para que amanhã eles pudessem perseguir os escravos fugitivos. Que nosso país passou. Mas hoje nós vemos os melhores atletas que temos, hoje são da raça negra, que envergonhou Hitler nas Olimpíadas de 36 em Berlim, quando ele achava que a raça ariana iria sobrepor sobre as demais raças do mundo. Mas sofreu o impacto
que o negro americano foi o campeão naquelas Olimpíadas. E assim, tantos outros casos, nós temos exemplos. E hoje podemos dizer que, graças a Deus, vivemos num país livre. Barack Obama, quando assumindo a presidência dos Estados Unidos, no seu discurso de posse, ele dizia que ele estava feliz porque há 60 anos atrás o seu pai não poderia sequer almoçar num restaurante de Washington. E naquele momento, ele, como negro, assumia a presidência da maior nação da Terra, demonstrando que a grandeza e a capacidade de um homem não se mede pela raça e nem pela cor da pele, mas pela sua inteligência, pela sua tenacidade e pela sua capacidade de trabalho. Portanto, todos aqueles afrodescendentes que desejamos aqui externar os nossos votos, felicitando-os, porque 122 anos não são tanta coisa na história da humanidade, mas representa muito para o Brasil. Representa, sim, o grito da liberdade de um grupo de pessoas que, escravizadas, amarradas e obrigadas a trabalho forçado, ajudaram a construir a riqueza deste Brasil que hoje nós desfrutamos. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda no comunicado de líderes, aliás, está encerrado o comunicado de líder, que é o último a falar, foi o deputado Benedito Domingos. Passamos ao comunicado de parlamentar. Deputado Regulfi, Vossa Excelência, abre mão. Deputado Paulo Tadeu, não está presente. Deputado Érico Cocai, passou por aqui. Deputado Capatrício, deputado Chico Leite. Peço licença, só um minutinho. Deputada Lina Pedrosa, não se encontra presente. Deputado Geraldo Naves, não se encontra presente. Deputada Jaqueline Oriz, Vossa Excelência já disse o que. Deputado Rony Nemer. Está encerrado o comunicado de... Desculpa, deputado Rogério Ulisses. Vossa Excelência já havia pedido para mim, eu fui justo com Vossa Excelência. Deputado Rogério Ulisses, com a palavra no comunicado de parlamentares. Senhor presidente, na verdade, o que eu gostaria de fazer não é nenhum comunicado, mas eu queria lamentar a rotina do Poder Legislativo local, da Câmara Legislativa, nos últimos dias. Eu tenho estado presente, em especial nas últimas semanas, a todas as sessões ordinárias. E é impressionante a facilidade que nós estamos tendo de abrir e encerrar a sessão, por falta de quórum, por desinteresse, a pauta vem se acumulando e já é de conhecimento de todos que grande parte dos parlamentares já iniciaram o processo eleitoral no Distrito Federal. As campanhas têm data certa para começar. E nós temos compromisso e responsabilidade em dar continuidade à análise dos projetos aqui na Câmara Legislativa. O que nós mais estamos acompanhando no noticiário do Distrito Federal são reclamações da população. Em especial, as reclamações sobre o projeto do passe livre. A Fácil, que eu não sei por que tem esse nome, há muito tempo não honra o compromisso que tem com os estudantes do Distrito Federal. O governo alega falta de recursos e quem paga a conta é a população do Distrito Federal. Isso para citar um dos itens. Projetos de parlamentares
que são projetos importantes. Eu, pessoalmente, ainda gostaria de ver alguns projetos meus serem apreciados nessa casa, projetos que dizem respeito ao combate à pedofilia, projeto que sugere a melhoria da segurança nas agências bancárias, eu cheguei a protocolar nessa casa, e eu não tenho, deputado Regufe, deputado Raad, a menor expectativa de ter um projeto apreciado ainda esse ano. Eu não estou em campanha, eu estou cumprindo com a minha obrigação diariamente aqui no Poder Legislativo, comparecendo às sessões ordinárias. Os rostos que aqui frequentes são sempre os mesmos, eu sempre vejo os mesmos deputados aqui frequentes, deputado Eurides, deputado Benedito, mas, infelizmente, nós não estamos tendo a oportunidade de honrar o mandato de deputado distrital. Eu tenho saído daqui extremamente frustrado, com a sensação de estar perdendo o meu tempo e de estar desrespeitando o eleitor que aqui me colocou, de estar desrespeitando, inclusive, os gastos que são feitos nesta casa para que nós tivéssemos a oportunidade de apreciar, deputado Jaqueline Roriz, uma pauta mínima de interesse da população do Distrito Federal, de projetos do Executivo ou de projetos dos parlamentares, os vetos, nem veto a gente está apreciando. Então, eu queria deixar aqui esse meu desabafo, dizer que eu continuarei frequente às sessões ordinárias, sempre que tiver oportunidade estarei aqui, e aguardando a oportunidade que, coletivamente, a gente faça o mínimo, porque, se eu não me engano, o último projeto que nós apreciamos foi a derrubada do veto do deputado Raimundo Ribeiro, extremamente meritório, e que precisava ser derrubado realmente. Apreciamos o nome para o Tribunal de Contas e mais nada. Então, é frustrante. Essa é a sensação que eu tenho tido, a de vir para cá e ir embora, aguardando a oportunidade de me manifestar, de votar a favor ou de votar contra, mas de pelo menos ter a oportunidade de votar em alguma coisa. Sei do esforço do presidente, sei do esforço da mesa diretora, mas aqui é um colegiado. A gente precisa que os deputados estejam presentes para que a gente analise, e eu queria sugerir pelo menos isso, uma pauta mínima que possa ser apreciada e que seja uma pauta de interesse da sociedade. Presidente, gostaria de... Vossa Excelência não quer fazer o comunicado de parlamentar? Vossa Excelência tem. Ok. Quero primeiro me reportar ao que foi colocado pelo deputado Rogério Ulisses. A preocupação com relação ao fato de estarmos aqui em todas as sessões e, lamentavelmente, nós não conseguimos avançar nem na discussão nem nas votações. Coincidentemente, este fato ocorre desde quando foi eleito o governador tampão, que é o governador Rogério Rosso. Coincidentemente, os faltosos são sempre os mesmos. E é uma pena, porque, primeiro, é a produção legislativa que nós temos que ter. Segundo, é um desrespeito aos demais colegas que comparecem aqui diariamente. E assinam muitas vezes a frequência e vão embora, como se não tivéssemos a obrigação de estar nesta casa discutindo os projetos de interesse da cidade e avançando, né, nas aprovações. Mas eu gostaria também de falar sobre essa questão do passe livre. Estou vendo aqui na galeria as pessoas falando da reposição e reestruturação, direito dos servidores. Temos projetos nessa ordem. E a dificuldade é muito grande, porque não se consegue atingir o quórum mínimo para que ocorram as votações. Certamente, quem está aqui nas galerias e quem assiste às sessões sabe quem é que comparece a todas as sessões aqui na Câmara Legislativa. Mas queria falar um pouco sobre essa questão que o deputado Rogério Ulisses abordou, sobre a questão do passe livre. É muito interessante, eu vi uma declaração hoje do governador tampão, Rogério Rosso, em que ele diz simplesmente que não vai repassar recursos. Mas não é essa declaração que ninguém espera dele, não. A declaração é que resolve o problema, porque a população não está recebendo o passe livre, que tem direito. E ele tem, na sua função de governador,
o dever, a obrigação de encontrar a solução. Se pagar adiantado, se pagar errado, isso não é problema da população. Isso é problema dele. Ele é quem tem que resolver. E, infelizmente, isso não está acontecendo. É lamentável que a eleição do governador Rogério Rosso praticamente tenha paralisado os trabalhos nessa casa e, ao mesmo tempo, não se oferece a solução de alguns problemas que são fáceis de resolver. É muito fácil. E olha que esse fácil que eu estou me referindo não é o nome dessa empresa que está aí, não, que de fácil ela não tem nada, né? Porque não é de hoje que esse problema vem acontecendo. Eu não sei exatamente o que acontece, porque a gente não tem, muitas vezes, acesso, né, aos meandros dessas negociações aí, ainda bem. Mas era importante que o governador, além de dizer que não vai pagar, venha a público regularizar isso. Chegar e dizer, olha, os estudantes não ficarão prejudicados, receberão seus pais. Eu vi uma senhora, presidente, que tinha direito, se eu não me engano, a transportar 3 filhos, e não pode transportar. E aí, olimpicamente, o governador faz uma declaração de que eu não vou mais repassar recursos. Não, só isso não basta, governador. Se está errado, além de não repassar recursos, denuncie o contrato e regularize e faça com que as coisas aconteçam. O que não pode é a cidade permanecer parada, porque o governador, como se tivesse vindo de outro mundo, está tomando pé da situação. Ora, eu vou relembrar aqui que o governador Rogério Rosso, até um mês antes de ser eleito governador tampão, era o presidente da Codeplan. Então não se pode desconhecer isso. Então eu acho importante, presidente, que a gente registre isso, o nosso protesto com relação à paralisação da produção legislativa. Sei do esforço de todos os parlamentares que estão aqui, mas sei também que é necessário que, numa casa colegiada, os outros parlamentares também contribuam, porque, afinal de contas, foi para isso que nós fomos eleitos. Muito obrigado. Deputado Raimundo Ribeiro, eu peço a Vossa Excelência que assuma a Secretaria dos Trabalhos e que faça a chamada dos senhores e senhoras parlamentares. E eu faço aqui, mais uma vez, em nome de todos os deputados que estão aqui no plenário, em nome do povo de Brasília. Os deputados, tem 14. Quantas presenças estão registradas aí, Quantas presenças estão registradas aí? Quantas presenças estão registradas aí? Não, escuta, eu estou registrando quantas presenças? 13 presenças. Tem quórum regimental na casa para poder aprovar. Eu estou falando na casa. Tem 13 presenças registradas ali. Pois é, falta vir para o plenário. Eu faço um apelo a todos os deputados que estão na casa, com a chamada que o deputado Raimundo Ribeiro fará para a conferência de quórum, que eles venham, que nós possamos apreciar, pelo menos veto nessa tarde, porque desobstrui a pauta, deixa fácil para aprovar qualquer matéria que é de interesse da população, enfim, que essa casa funcione. Precisamos que isso aconteça. Eu faço esse apelo aos colegas, aos companheiros, a esse grupo de parlamentares eleitos para esse quadriênio, né? Quadriênio, são 4 anos, que essa casa não está funcionando por falta da presença deles. Eu faço aqui um apelo novamente para que todos se façam presente aqui nesse momento. Deputado Raimundo Ribeiro, Vossa Excelência está com a palavra. Deputado Aguinaldo de Jesus. Deputado Aguinaldo de Jesus, presente. Deputado Alírio Neto. Deputado Alírio Neto, ausente. Deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Batista das Cooperativas, ausente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputado Benedito Domingos, presente, aliás, com um belo pronunciamento
Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cabo Patrício. Deputado Cabo Patrício, ausente. Deputado Chico Leite. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Charles. Deputado Dr. Charles, ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputada Érica Cocai. Deputada Érica Cocai, ausente. Deputada Eurides Brito. Deputada Eurides Brito, presente. Deputado Geraldo Naves. Deputado Geraldo Naves, ausente. Deputada Jaqueline Roriz. Deputada Jaqueline Roriz, presente como sempre. Deputado Milton Barbosa, de licença médica. Deputado Milton Barbosa, de licença médica. Deputado Paulo Roriz. Deputado Paulo Roriz, presente. Deputado Paulo Tadeu. Deputado Paulo Tadeu, presente. Deputado Rad Massu. Deputado Rad Massu, presente. Deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe, presente. Deputado Regufe, presente. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rogério Ulisses, presente. Deputado Rony Nemer. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Wilson Lima, presente. Deputado Wilson Lima, presente. 1, 2, 3, 4, 5. Pois é, temos 11 presenças. Falta apenas 2. Deputado Raimundo Ribeiro, chama só os que estão ausentes, por favor. Faço o apelo novamente. Por determinação do presidente, Não, então, vamos chamar os vamos fazer ausentes, de tudo para poder né? realizar a sessão. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes. Deputado Batista das Cooperativas. Deputado Benício Tavares. Deputado Cabo Patrício. Deputado Chico Leite. Deputado Cristiano Araújo. Deputado Dr. Charles. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada Érica Cocai. Deputado Geraldo Naves e deputado Rony Nemer. Pergunta aos deputados que estão presentes se eu suspendo a sessão, a deliberação é dos senhores. Se suspendo a sessão, se espera os deputados ausentes chegarem aqui. Senhor presidente, nós temos algumas matérias de muita importância, inclusive matéria que tem várias emendas de interesse dos próprios parlamentares. Sei disso, deputado Raimundo. Então, eu gostaria, se for possível, dentro do nosso regimento, que Vossa Excelência pudesse suspender essa sessão por 15 minutos e reabriria para ver se temos o quórum. Pois é, mas eu preciso ouvir a maioria do Sim, plenário. eu estou fazendo a proposta. Tá certo. Faça consulta aos outros deputados. Senhor presidente, se não tem quórum, não resta outra saída a não ser encerrar a sessão. Agora eu lamento profundamente. Eu reconheço que o trabalho do parlamentar ele não se resume apenas ao trabalho no plenário. Agora é obrigação, sim, do parlamentar estar no plenário e votar os projetos de interesse da população do Distrito Federal. Deputado Rogério Ulisses. Deputado Rad Massu. Deputada Eurides Brito. Deputado Raimundo Ribeiro.
Lamentar, né, que, novamente, né, a gente tenha essa dificuldade, compreendo até o que foi colocado pelo deputado Regufe, que a atividade parlamentar ela não se restringe apenas ao plenário. Mas nós sabemos também que a nossa semana ela vai, no plenário, de terça a quinta. Então, que na terça, quarta e quinta, nós estejamos aqui à tarde, e a nossa atividade parlamentar pode ser exercida na parte da manhã, na parte da noite, na segunda, na sexta, no sábado e no domingo, porque mais do que um desrespeito aos colegas que aqui estão, é um desrespeito à população de Brasília, quantas pessoas estão aqui aguardando que nós possamos cumprir a nossa obrigação, que é discutir e votar os projetos. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Pois não, antes da deputado conclusão. Rogério Ulisses. Eu apresentei, no primeiro ano dessa legislatura, um projeto de resolução que regulamentava o controle de frequência dos parlamentares. A minha consulta é no sentido de saber se esse projeto está sendo cumprido à risca, porque o que ele reza é que o parlamentar que não está presente na sessão ordinária, ele necessariamente tem que ter o ponto cortado. E o que a gente percebe muitas vezes é que não há nenhum tipo de sanção ao parlamentar que está ausente. Então, se a gente não conta nesse momento com a boa vontade do parlamentar em cumprir com a sua obrigação, existe regulamentação, existe sanção para aquele parlamentar que não cumpre com a sua obrigação e não está presente. Então, a minha consulta é no sentido de saber se esse controle de frequência está sendo feito, porque foi um projeto de resolução que eu apresentei no primeiro ano. Vossa Excelência estava presente, claro que na aprovação dessas medidas que foram propostas, da pauta positiva e disciplinar, e que Vossa Excelência lembra que foi colocada uma exceção, a não ser que, por exemplo, o deputado Milton Barbosa se encontra em recuperação de doença. Então, tem motivos para não estar presente. O deputado Rony Nemer é o 12º deputado aí para poder estar presente aqui para poder votar. Chegou a tempo ainda, antes de encerrar a sessão. Vossa Excelência, deputado, pode ter certeza que a mesa diretora vai reunir na próxima semana, deputado Raimundo Ribeiro, o regimento prevê que as reuniões ordinárias da mesa diretora, primeira e terceira quarta-feira do mês. Então, a próxima reunião da mesa diretora na quarta-feira. E nós, com certeza, vou dar a resposta à questão de ordem, Vossa Excelência. E ainda faço um apelo, deputado Benedito Domingos, deputado Rony Nemer, deputado Edith Brito, deputado Regufe, deputado Paulo Ruiz, deputado Rogério Ulisses, deputado Raimundo Ribeiro, para que nós possamos, na terça-feira, 14h da tarde, os deputados estarem todos aqui presentes, para a gente reunir aqui no cafezinho 15 horas, às 3 horas da tarde, nós entrar para o plenário e dizer alguma coisa aqui em resposta a esse apelo, a essa necessidade que nós temos de quórum, de apreciar pelo menos vetos, que é muito bem fácil, que não tem matéria polêmica. E as que tiverem, delibera aqui em plenário. Ou vota a favor ou vota contra, mas pelo menos vota. Então, na terça-feira, 14h, todos estão convidados para que estarem aqui no cafezinho, e às 15 horas, às 3 horas da tarde, na terça-feira. Está encerrada a presente sessão.